Assim como a corça suspira por correntes de água, assim suspira, ó Deus, minha alma por ti. Minha alma tem sede. Meus amados irmãos, a paz do Senhor, muita alegria, quero trazer mais uma pequena reflexão da Palavra de Deus, dessa feita com o título A Corrente das Águas, baseado nos Salmos 42, nos versos 1 e 2. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei entre a face de Deus? A tradução NVI diz: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Salmos 42, 1. Como a corça, aial, que trata-se de uma palavra feminina, uma fêmea, é uma palavra que tem uma expressão muito forte, ta'arog. No Salmo 42, ela expressa a ânsia, o desejo fervoroso de uma sede extrema de um animal que está em fuga. Está em fuga de seus predadores. Ela se lança nas águas e mergulha no sentido da correnteza, e os seus predadores a perdem de vista. Uma outra tradução diz: assim ofega a minha alma por ti, ó Deus. Diz a história que havia manilhas que ligava a fonte do deserto ao aqueduto do palácio do rei, abastecendo a cidade com águas da fonte do deserto. O rei Davi viu no deserto do Neguebe um cervo sedento que, à procura de água, colocava o ouvido numa manilha e corria no rumo à fonte. Por que Davi faz referência a esse animal no seu cântico, no Salmo 42? Davi não está simplesmente cantando um hino, mas ele está expressando o que ele está sentindo. E porque as corças, os cervos, anseiam pela corrente das águas, é porque a corça é um animal desértico e o único refúgio desse animal era as águas. A corça era um animal frágil, inofensivo, pequenino. Ele chegava a medir de 1 metro a 1,35 m de altura e pesava de 30 a 40 quilos. Era um animal totalmente vulnerável aos predadores, porém era um animal belo. Seu nome em hebraico é Tisbe, que quer dizer beleza. Seu nome científico é gazela. A sua beleza dá-se nos seus saltos, nas suas danças, em momentos que eles estão brincando e alegres. Porém, é um animal muito frágil. O que ocorria na natureza da corça, que auxiliava os predadores, era um odor
que ela soltava no seu corpo. Mas isso só ocorria quando ela estava com muita sede e o seu corpo estava muito ausente da água. Atraído por esse odor, os predadores sabiam onde estava a corça e ela corria perigo. Então, quando a corça percebia que estava soltando aquele odor e que esse odor estava atraindo os predadores, os seus inimigos, ela se enchia de pavor e medo. Ela sabia que a única forma dela deixar de liberar aquele cheiro forte era correndo para as águas. Lá ela matava a sede e se banhava e ficava livre dos predadores. Ela misturava o medo com a ansiedade de encontrar águas e levantava o seu rosto e com o seu poderoso olfato e sentia o cheiro das águas. Embora a ciência diga que a água não tem cheiro, por incrível que pareça, as corças sentiam o cheiro das aves, conforme Jó, capítulo 14, versículo 9. Ela sabia identificar em que direção estavam os rios mais próximos. Quando ela se banhava, o seu cheiro ficava ali. Os predadores já não a encontravam. Davi, quando escreve esse salmo, ele estava rodeado de inimigos e com a alma aflita. Ele havia matado um soldado fiel e tomado para si a sua mulher. Agora, o seu mau odor atraía os seus inimigos. Nós só liberamos o odor do pecado quando estamos ausentes das águas. Quando Davi escreve esse salmo, ele estava com muito medo. Mas ele levanta o seu rosto para o céu e sente o cheiro das águas. Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. No Salmo 51, quando o profeta Natã veio a ele, depois de ele ter estado com Betseba, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão da tua misericórdia. O salmista, quando escreve esse salmo, ele estava com medo, então ele disse: eu vou correr para Deus depressa. Em 1 Crônicas, no capítulo 21, no versículo 13, está escrito: então disse Davi ao profeta Gade: estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia na mão dos homens. Talvez você está se sentindo ameaçado, está correndo perigo. Precisamos correr para Deus depressa, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Inimigos te rodeiam, pessoas te afrontam e, principalmente, o principal inimigo, o diabo. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário,
anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele está te perseguindo. Isso vem por causa do pecado, que exala mau odor e atrai os predadores, o diabo, os demônios. Mas a Bíblia diz em Isaías, no capítulo 1, no versículo 18: Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Assim como a água é essencial à vida física, assim também Deus e a sua presença são essenciais à santificação e à normalidade da vida. O verdadeiro crente terá fome e sede de Deus e da sua graça, bênção e operação sobrenatural na sua vida. Sem sede de Deus, a pessoa morre espiritualmente. Não devemos, pois, permitir que coisa alguma faça diminuir o nosso anelo pelas coisas de Deus. Acautele-se dos cuidados deste mundo, na busca das coisas terrenas e dos prazeres que tiram a fome e a sede de Deus e o desejo de buscar a sua face em oração, conforme Mateus, capítulo 4, versículo 19. Devemos orar para que aumente o nosso anseio pela presença de Deus, que o nosso desejo pela plena manifestação do Espírito Santo cresça e que se aprofunde a nossa paixão pela plenitude do reino de Cristo e sua justiça. Até clamarmos por Ele de dia e de noite, com sede sincera, assim como o servo brama pelas correntes das águas em tempo de seca. Mateus capítulo 5, versículo 6. Capítulo 6, versículo 33. Fome e sede de justiça. Que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramam as gentes e os povos pensam coisas vãs? Atos, capítulo 4, versículo 25. Mas a Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio. Salmos 46, 1. E que a sua mão não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Escreveu Isaías 59, versículos 1 e 2. O pecado nos impede de sentir a presença de Deus. É como se eu estivesse como uma corça no deserto. O profeta Joel, capítulo 1, versículo 20, escreveu: Também todos os animais do campo bramam a ti, porque as correntes de água se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Quando eu corro para a fonte, e quando lá estou, eu posso sentir o cheiro das águas, e que de lá de onde Deus está, mesmo distante, Ele pode me ouvir. Ta'arog, ansiar, subir,
acender, olhar, ansiar, desejo intenso do animal selvagem no dia quente. Tanto Joel quanto Salmos 42 falam desse riacho, dessa fonte. Fala do deserto, do animal de ficar livre de seus predadores, saciar a sua sede, se refrescar do calor e desfazer o seu cheiro e o seu odor. Se você hoje se sente ameaçado, o inimigo te rodeia, te afronta, vem o desespero, corre para Jesus, a fonte da água da vida. E nunca liberarás odor que atraia o inimigo. O salmista diz, nafiche, que é igual minha alma, sentimento, emoções, ser completo, que quer dizer ter sede, é um bom sentimento, porque ele está vivo. Não obstante seus fracassos, ele anseia pelo Deus vivo. Ele quer estar na presença de Deus e se refrescar nas águas do rio da vida. Se ansiamos pela presença de Deus, é porque estamos vivos e ansiamos por ser cheios do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, mas lembre-se, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Correntes de água, assim suspira, Deus, minha alma por ti. Minha alma tem sede, tem sede.
ki ayal tarog al pinei main. Ken nafshi tarog eleha Elohim. Como a corça anseia pelos riachos de água, assim a minha alma, meus sentimentos, emoções, fala de nefesh, do meu ser completo, todo. Tarog, ele usa o mesmo verbo. Tarog, anseia também. Ilerra, anseia por você, Elohim, por você, Deus.